Mês novo, tema novo. Dessa vez vamos falar sobre disciplinas espirituais. Não é isso que você está pensando. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para tema novo, roda de parola nova, inédita, de número 88. Vamos falar, meninos, sobre disciplina espiritual. Eu achei que eu soubesse o que era, mas descobri que eu não sei nada a respeito. Oráculo, mente brilhante, me ajudem, por favor, porque eu achei que disciplina espiritual tinha a ver com exercício, tinha a ver com constância. Coloquei no Evernote lá um monte de coisa a respeito de procrastinação, no fim não tem nada a ver com o assunto. Disciplina espiritual não tem nada a ver com isso. Me ajudem, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Então, já que nós vamos falar de disciplina espiritual, vamos chamar Cris Poli para ajudar a gente aqui, não é verdade? Deixar você no teu cantinho da disciplina, você que é um crente que não está lendo a palavra, não está jejuando, não está orando, e você vai ficar no cantinho da disciplina, hein? Eu estava aqui, por ser casado com professora, quando falou de disciplinas espirituais, eu já pensei naquele diário da professora com as matérias, né? Tudo certinho, tá, ok, oração, ok, leitura, ok. Eu falei, cara, Não, mas aí você vai falando, né? mas você vai falando tanto ok assim, é o nosso Rubens, né? Ok, ok. E aí eu fiquei pensando assim, será que eu vou passar de ano com Deus? Eu já me perdi inteiro com esse troço, cara. E aí o Paulinho, que tem toda uma definição, tem todo um jeito certo de falar. Disciplinas espirituais, eu sei que dentro da teologia de John Wesley, Paulinho, tem uma outra nomenclatura, né? Talvez para quem está nos acompanhando em casa aí, tenha uma clareza maior, em vez de falar de disciplinas espirituais, falarmos sobre meios de graça. É por aí? É esse o caminho? É isso aí, Arthur. Na teologia wesleyana, o termo utilizado, né, para trabalhar a perspectiva das disciplinas espirituais é os meios de graça. Eu gosto de uma definição, essa definição ela não é de John Wesley, embora John Wesley adote essa definição, ela é agostiniana, né? E Agostinho ele dizia que os meios de graça, né, eles são sinais visíveis de uma graça invisível. Essa frase, ela, nas igrejas de tradição wesleyana, né, então, também muitas das igrejas pentecostais, neopentecostais, algumas, né, neopentecostais e algumas comunidades e movimentos mais recentes, que são fortes herdeiros da teologia wesleyana, levam muito em consideração essa frase e atribuem, às vezes acabam atribuindo ela de uma maneira equivocada a John Wesley, mas é um pensamento muito anterior a John Wesley, sendo ele, então, um pensamento lá de Agostinho. Sinais visíveis de uma graça invisível. A perspectiva, o entendimento é o seguinte: a graça de Deus me alcançou, né? De uma maneira invisível, ela me tocou de uma maneira invisível, ela me transformou no invisível, e isso explode em sinais. Isso vai fazer com que alguns sinais conotem confirmação daquilo que a graça fez. Mas, basicamente, estes sinais visíveis de uma graça invisível, no desenrolar da teologia, acabam sendo reservados única e exclusivamente para aquilo que a igreja evangélica tradicional classifica como sacramentos, né? Que seria, então, a ceia e o batismo. Mas a ideia é um pouco mais ampla. A ideia original, se a gente for voltar lá em Agostinho, ela é um pouco mais ampla do que isso. Para gerar esse entendimento de uma maneira mais profunda, eu quero lançar mão de um texto bíblico aqui, quando a palavra fala lá em Hebreus, no capítulo de número 12, eu quero ler a partir do versículo de número 4, para explicar isso de uma maneira bem bacana. O capítulo
12, a partir do versículo 4, está falando acerca da relação de Deus com o seu povo como seus filhos, tá? Então, a partir desse versículo é isso que a gente vai ver. E a palavra diz o seguinte, ó: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, olha só, aqui nós temos uma definição muito legal do que seja a disciplina, que são os meios de alinhamento, né? Os meios do meu alinhamento como servo, como filho, como discípulo, com o Senhor, com os valores dele. A palavra disciplina, que aparece aqui no versículo de número 7 que eu li, no grego, ela é a palavra paideia. A palavra paideia, ela pressupõe assim, uma tutoria, uma mentoria, uma dimensão de cuidado, de educação, né, uma dimensão de formação. Então, se nós formos levar em consideração o que o Senhor pressupõe a partir da introdução do pensamento das disciplinas espirituais sobre as nossas vidas, é justamente essa educação a partir de uma perspectiva de valores que é celestial, né? Aí a gente vai, por exemplo, para aquilo que Paulo fala. Paulo não fala de disciplinas espirituais. Aliás, é mais um termo que a Bíblia não tem, né? Eu achei a palavra disciplina aqui, mas é mais um termo, né, que a Bíblia não tem, mas que tem toda a fundamentação. Então você está propondo atualizar a Bíblia, porque ela é insuficiente, é isso? Não é isso. De jeito nenhum. Não estou propondo e repudio isso. Queremos você aqui. Não estou propondo e repudio isso. São termos que a Bíblia não tem, como batalha espiritual que a gente trabalhou agora, mas que tem uma fundamentação bíblica muito grande, né? E nessa perspectiva da disciplina, a proposta daquilo que esse termo entendido por Agostinho, traduzido na teologia wesleyana mais tarde, ele vai pressupor justamente isso, os valores pelos quais baseia-se o meu processo de formação e de educação. Quando Paulo escreve lá, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está falando, vamos nos aperfeiçoar nos valores celestiais. Também quando Paulo cita Filipenses capítulo 4, versículo 8, né, que ele diz, olha, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é, né, nisso pensem vocês. Ou quando ele escreve ali aos Colossenses, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, né, pense nas coisas que são de cima, busque as coisas que são de cima, porque a vossa nova vida é de cima, ela está escondida com Cristo em Deus. Todos esses pensamentos, eles remontam a essa essência do que seja a disciplina espiritual, né, nesse entendimento que nós queremos trazer, uma cadeia de valores, né, que pressupõe aquilo que me move, né, que na verdade é aquilo que me move, aquilo que me caracteriza e aquilo que me dá identidade. Eu acho que mais ou menos por aí dá para a gente conversar bastante, Arthur, Will. Assim, olhando para Josué capítulo 1, dentro disso que você falou, nós vamos ver que desde a antiga aliança já é dito sobre nós mantermos aí uma disciplina espiritual, né? Olha o que Deus fala para Moisés, né? Ser forte e muito corajoso para teres cuidados de fazer tudo segundo a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Então, ou seja, houve uma deliberação que, olha, é necessário que você tenha uma disciplina, que você tenha aí uma prática em relação à palavra. Aí ele fala, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, ou seja, mantenha ela diante dos seus olhos constantemente, né? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, veja, olha o carinho, o amor de Deus, já na antiga aliança, falando a respeito de que uma vida disciplinada na palavra, regrada segundo a palavra, vai gerar benefícios, vai gerar algo
positivo para mim e para você. Nós estamos falando da velha aliança. E aí ele fala, não cesses de falar deste livro, antes medita de dia e de noite. Vamos parar aqui, vamos falar sobre meditação. Aqui eu não estou falando sobre você entrar no teu quarto e ficar... não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, na verdade, não sou eu. Quebrando uma vaca sagrada ali, ó. Para você que nunca entendeu o que é uma vaca sagrada sendo quebrada, siga-nos. Aí, o que Deus está falando então para Josué aqui? Ele está falando, olha, existe uma necessidade de você, e aí gostei da vaquinha, porque o meditar aqui, ele é num contexto de escogitar, ou seja, é de você ruminar aquilo, né? Eu gosto da ilustração porque você vê a vaquinha comendo, muito bem, aí está a nossa vaquinha. E aí, o que acontece? Ao longo do dia, ela devolve aquela coisa, sei lá qual é o nome, para a boca, e ela começa a mastigar de novo para pegar mais nutriente, e aí aquilo volta para ela e aquilo fica nisso. Então, Deus está falando para que eu e você tenhamos essa prática. Ou seja, eu recebi a palavra, eu medito na palavra, eu vou confessando essa palavra, eu vou exercendo a palavra tal como ela é, né? E aí ele fala o seguinte, ó, depois de eu meditar de dia e de noite, ele fala assim, para que tenhas cuidado de fazer. Então, se eu tenho que ter cuidado, isso fala para mim que eu tenho que ter uma outra disciplina. Ou seja, assim como Tiago diz em capítulo 1, verso 21, eu acolhi com mansidão a palavra, e essa palavra ela veio para salvar a minha alma. Nós já falamos sobre salvação da alma, o Arthur daqui a pouco coloca aqui, se Deus quiser, um card aqui. Nós já estamos na parola 1150 e ainda não apareceu o cardzinho aqui, mas você que está nos ouvindo, nos assistindo, não desista, né? Porque esperamos confiadamente no Senhor. E aí, ele fala para você ter cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Isso faz eu entender que existe também uma disciplina importante na prática da palavra. João 6,63 vai dizer assim, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Então, quando eu misturo tudo isso, eu vou entender que Deus ele quer fazer com que coisas aconteçam na minha vida e na sua vida, mas eu e você temos que ter uma prática espiritual importante. Se você for lá em Hebreus, e aí é importante que você que está nos ouvindo, é muito interessante esse texto, diz assim em Hebreus capítulo 4, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que diz assim, visto que não foi misturada com fé. Então, veja uma outra disciplina espiritual que nós vamos falar mais para frente. Ou seja, eu ter uma prática de confissão da palavra. Então, eu vou meditar na palavra, vou escogitar, vou ruminar essa palavra, pegar todos os nutrientes dessa palavra, vou trazer para dentro de mim e, somado a isso, eu vou envolvêla com a fé. Então, veja que Deus, e aí volto no texto lá de Josué, Deus está falando para ele assim, você vai meditar nessa palavra de dia e de noite, você vai ter cuidado de fazer tudo segundo está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra de Deus vai dizer algo, Paulinho, Arthur, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar aquilo que vos tem. Veja, os meus pensamentos são mais elevados que os teus. Sabe, Deus quer nos levar a um posicionamento onde eu e você, Isaías capítulo 1, verso 19, se eu atentamente ouvir e cumprir, eu vou comer o melhor dessa terra.
né, disciplina. Então, nós precisamos aí ter uma prática saudável em relação à palavra. A maturidade cristã está diretamente ligada ao resultado dessas disciplinas espirituais, né? Sem disciplina, uma disciplina espiritual, o cristão jamais chegará à maturidade. Entretanto, acho que é importante a gente ressaltar, e aí até talvez quero fazer aqui uma brincadeira, uma ponte, como eu comecei, né? As disciplinas espirituais, elas não podem ser confundidas como um currículo, né? Onde você simplesmente tica atividades religiosas de forma meramente ritualística, né? As disciplinas espirituais não servem para que você olhe para o seu irmão e diga: eu sou mais santo porque eu faço isso e aquilo outro e você não, né? As disciplinas espirituais, para mim, são muito mais uma consequência, talvez até uma aplicação, do texto de Mateus, quando Jesus fala assim: é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, segundo o Salmo 1, vai dizer que vai dar o seu fruto no tempo certo. E aí, os frutos, eles são as disciplinas espirituais. É algo que brota de mim de uma forma natural, pelo meu desejo, o meu anseio de me relacionar constantemente com o meu Salvador. A gente não pode incorrer o risco, né, o erro. Muitas vezes as pessoas elas ficam presas dentro de um estereótipo de religiosidade, dizendo que talvez as disciplinas espirituais sejam como se fossem aquelas estrelinhas de patente, né, na roupa do uniforme do militar, né? Vamos ver quantas estrelinhas eu tenho, de quantas coisas eu faço para que eu me sinta mais espiritual, do que o meu irmão que está aqui do meu lado, né? Então, eu acho que para a gente começar esse bate-papo foi bem bacana, foi bem interessante, mas vale o alerta, né? Tudo isso que nós falamos até aqui agora, se isso não for profundamente regado pelo amor, se não for profundamente regado pelo desejo íntimo de ter uma relação próxima com o nosso Criador, nada mais passa do que um sino que retine ou um símbolo que soa, né, meninos? Já que você falou de maturidade espiritual, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu quero citar Hebreus capítulo 5, que ele fala assim, verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática... Então, veja, eu tenho uma disciplina. Eu particularmente, eu não curto muito ir para academia, essas coisas, eu odeio isso, né? Mas... Somos dois. Somos três, né? Que o Paulinho... Somos três. A academia dele é a academia da carne. Mas Paulo falou para Timóteo que não precisa ficar cuidando do corpo, não. Comer salada. Ele fala isso mesmo. Inclusive, depois dessa fala do Paulinho, você que está nos ouvindo, vá lá para as paródias de heresia. Tá lá. Em toda a Bíblia, eu não vejo em nenhum momento Jesus chamando as pessoas para academia, só para comer. Então, olha só. Essa é mais uma. E era você pão. pode ir lá na paródia de heresias, mais uma para você, entendeu? Volta lá. Viu? E ele multiplicou pão, multiplicou pão, não multiplicou brócolis, essas coisas, não. Exatamente. Mas aqui ele fala assim, ó, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática... Então, veja, imagina um cara que ele vai para a academia, né? Eu tenho o meu cunhado é um cara que eu chego a invejar. O cara vai de segunda a segunda na academia, ele tem uma prática, ele tem uma disciplina. Então, veja que o autor de Hebreus está falando o seguinte, olha, se você quer chegar no nível de maturidade espiritual, é necessário que você tenha a prática daquilo que é a palavra da justiça. E ele vai mais além, porque aquele que tem a prática, ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o
mal. Então, a minha disciplina espiritual vai me gerar, vai me levar a um patamar de maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual vai gerar em mim uma acuracidade no meu discernimento espiritual. Will, você deixou aqui uma bola rolando para o próximo bloco, porque eu acho assim, ó, nesse próximo bloco, a gente introduziu o assunto aqui, mas com essa bola que você deixou rolando, no próximo bloco a gente vai desvendar o segredo das disciplinas espirituais. É aquele livro, a partir disso que você rolou aqui. Hã? É aquele livro, O Segredo, né? É, a chave, o segredo, tá na mão, tá na mão. Vamos lá, segura. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui, então, deste primeiro bloco da Parola 88, a primeira do novo tema, Disciplinas Espirituais. Esperamos você na próxima quinta-feira, se Deus quiser. E agora o Wilson voltou. E até lá. Tchau, tchau.